Oi, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Quero que vocês respondam lá no grupo, tá bom? É uma honra estar com vocês. A nossa aula hoje de história, pessoal, é para falar sobre as mudanças na Europa, tá? Século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, tá? Houve muitas mudanças e nós vamos falar um pouco sobre essas mudanças de hoje. Uma das mudanças assim bem interessantes que nós vamos comentar, que nós vamos estudar, é sobre a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Essa revolução, pessoal, ela foi marcada por vários fatos que fizeram com que hoje nós aqui na nossa sociedade atual tenhamos as leis trabalhistas, tenhamos também a ideia de que devemos consumir demais, tá? Infelizmente, tudo que existe no mundo tem um lado positivo e o lado negativo. A Revolução Industrial, ela veio trazer uma série de mudanças na vida das pessoas. As pessoas estavam saindo daquela questão de trabalhar para os senhores feudais, não é isso? Na época do feudalismo, daí surgiram as fábricas. As pessoas começaram a mudar da área rural para a área urbana, para trabalhar nas fábricas. Houve muitas mudanças na vida do povo europeu. Tá? Começaram a cercar os territórios onde os agricultores trabalhavam, plantando, colhendo para sua subsistência, para sobreviver. Quem tinha mais posses ia lá e colocava uma cerca. Essa cerca delimitava o espaço. Aquele espaço não poderia mais ser utilizado para o bem de todos, para o bem comum de todos. Resultado, as pessoas da área rural ficaram sem ter onde trabalhar, como plantar, como colher, como criar animais. Resultado, eles migraram para a área urbana. A área urbana tinha as fábricas, então essas pessoas que eram agricultores, eram cuidadores de animais, o que eles começaram a fazer? Eles vieram para a área urbana e foram trabalhar onde? Nas fábricas, foram trabalhar como operários. Trabalhando como operários, as pessoas ficaram sobrecarregadas, muito cansadas, muito estressadas. Ninguém estava preparado para trabalhar do modo como eles estavam trabalhando. Então, o que houve? As pessoas começaram a se revoltar e tiveram várias revoltas na Europa, como por exemplo, teve a Revolução Russa, tá? Que foi provocada justo por esse fato, pelo fato das pessoas estarem trabalhando demais, se sobrecarregando. Então, o grupo de operários começaram a se revoltar contra os donos das máquinas, os donos das fábricas, certo? Então, voltando a falar aqui, hoje a aula é muito interessante, então, por favor, prestem atenção que esses conteúdos todos vão ser cobrados em forma de atividades, tá bom? Algumas avaliações que eu irei postar no grupo, não hoje, mas em outra ocasião. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção, gente, porque os temas estudados por vocês na aula de hoje são, digamos que fatos históricos, mas que repercutem até os dias atuais. Uma coisa assim que eu peço a todos os meus alunos, de repente eu falando hoje, o aluno acha assim, não, a professora quer só atenção, mas a história, pessoal, ela serve para a gente entender o presente, tá? Quando você conhece fatos acontecidos no passado, você entende melhor o que está acontecendo hoje, para que você se prepare e tente mudar pelo menos você mesmo, quanto cidadão, para que tenha um futuro melhor. É legal, né? Eu estou falando com vocês igual uma matraca doida, mas vamos continuar aqui. Vou trabalhar com vocês aqui um slide, onde eu organizei os temas de acordo com o livro de vocês, tá bom?
Acredito que vocês estão com muita saudade, né? Tá aqui História, Mudanças na Europa, professora Eliette, turma 2ª série, disciplina de História. Aí nós temos aqui esse moço, esse senhorinho aqui. É o historiador Eric Hobsbawm. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, ela representou a queda do absolutismo monárquico na França, por meio da queda da Bastilha em 1789. Para esse historiador Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte: esses dois eventos, tanto a Revolução Industrial como a Revolução Francesa, foram fatos assim que mudaram o mundo completamente, tá? Para ele, essas duas revoluções, elas marcaram profundas mudanças, tanto na economia como na produção de bens de consumo, como na questão política também, tá certo? Se vocês observarem, ele fala muito sobre essa questão no material de vocês. Diz assim, ó: são denominadas por ele de dupla revolução, ou seja, a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, e a Revolução Francesa. Para ele, são dois movimentos fundamentais para todos os povos. Por um lado, transformou as relações de trabalho e de produção. Por outro, transformou as relações políticas e fomentou o Estado de Direito liberal e democrático, que até hoje é referência no mundo ocidental. Por exemplo, nós vivemos num país que é democrático, embora muitas pessoas clamem para o fim da democracia. Quem clama por algo parecido não entende bem o que aconteceu no passado ou o que acontece em alguns países que não são democráticos. Porque se a pessoa realmente soubesse, a pessoa não estava querendo que acontecesse o fim da democracia. Vamos ver. Aí vamos lá. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, as características gerais dela são produção industrial em grande escala, voltada para o mercado mundial, especialização das tarefas, uso intensivo de máquinas, mecanização da indústria, relação social, burguesia, proletariado, sistema econômico, capitalismo industrial, construção de estradas de ferro, locomotivas, vagões, navios e máquinas industriais. Olha só, quando fala assim, produção industrial em grande escala. Veja bem, antes, quem fazia os objetos, as mercadorias, era o artesão. O artesão, ele com toda a sua energia fazia aquele sapato, construía algum móvel, fazia uma roupa, mas aquilo ali a mercadoria era dele, a matéria-prima era dele, o esforço para fazer era dele, a mão de obra era dele, então ele cobrava o preço que ele queria. E ele não ia produzir muitas coisas ao mesmo tempo, porque ele era apenas um. Resultado, com essa questão da produção em grande escala, pessoal, colocava-se várias pessoas fabricando vários objetos ao mesmo tempo, então o preço ficou mais em conta. Mas em compensação, o valor que era pago para as pessoas que trabalhavam naquela grande produção em grande escala, o salário, como é até hoje, bem miserável. Resultado, assim os proprietários das indústrias, das fábricas, podiam ficar ricos instantaneamente, como aconteceu. Por esse motivo começou a surgir, já existia a pobreza e a riqueza, porém apenas aumentou.
a diferença entre as classes sociais ficou bem mais evidente com a questão da produção em grande escala, tá bom? Então, vamos continuar no nosso slide. Aí nós temos aqui especialização das tarefas. Cada qual fazia uma coisa só. Por exemplo, se você cortava o couro, você ia só cortar o couro. O outro costurava, o outro colava e assim sucessivamente. O uso intensivo de máquinas, a mecanização da indústria. E isso também fez com que o avanço da produção fosse bem maior com a utilização das máquinas. A relação social, daí começou a surgir, pessoal, grandes problemas envolvendo os patrões e os empregados. Nesse caso, os patrões eram os donos das propriedades, né? Os donos das fábricas. Então, esses representavam a burguesia e o proletariado, no caso, o trabalhador. Então, assim, eu pergunto para vocês, quem de vocês é burguês e quem de vocês é o proletariado? Quero descobrir, viu? Eu não vou dar a resposta aqui. Eu vou ficar falando do conteúdo, mas eu quero que vocês me respondam lá no grupo. Se vocês são proletários ou se vocês são burgueses. Vamos lá, continuando o nosso slide de história. Então vamos lá, eu tenho que falar que é porque senão eu passo para o de geografia. O sistema econômico, capitalismo. Construção de estradas de ferro, locomotivas, como eu acabei de falar, os meios de comunicação foram inovados, os meios de transportes também. Aí nós tivemos aqui também etapas da industrialização. Artesanal, como eu falei, né, quando o artesão tinha o domínio de toda a produção, a matéria-prima até o produto final. A manufatureira, os artesãos se reuniam em oficinas e faziam a divisão do trabalho, porém os instrumentos de trabalho eram manuais e o ritmo de trabalho ainda era imposto pela força humana. Na manufatureira aqui, pessoal, nessa etapa, ainda não estava colocada a questão das máquinas, tá bom? Então a produção ainda era lenta. De repente, surgindo as máquinas, as produções ficaram mais aceleradas, que no caso é a mecanizada, uso de máquinas a vapor, impondo o ritmo de trabalho ao operário, especialização da produção. Ou seja, aqui cada qual já tinha uma função definida e já era especialista naquela área. Então, ele já sabia o que ele ia fazer, então não podia fazer outra coisa a não ser fazer aquela mesma função o dia todo. Então, imagine as pessoas fazendo aquele trabalho repetitivo. Muitos ficaram doentes e nem sabiam que a doença que eles estavam tendo naquele momento era por causa de tantos movimentos repetitivos. Nos dias atuais, a gente já sabe que quando você faz várias vezes movimentos repetitivos, como por exemplo quem trabalha na área da informática e que utiliza muito mouse, tá? O que acontece? A pessoa começa a ficar com dores nas mãos, tá? Começam a surgir alguns caroços no pulso, quando a pessoa movimenta a mão, dói. Isso é lesão por esforço repetitivo, que tem até tratamento, fisioterapeuta, a pessoa tem que fazer algumas sessões de fisioterapia, tem que usar alguns produtos para massagear. Esses movimentos repetitivos, normalmente, eles causam algum dano à nossa saúde, tá? Hoje, existem tratamentos, hoje as empresas, elas falam para as pessoas que as pessoas têm que realmente ter alguns minutos para levantar, para se esticar, para fazer um movimento contrário, para contrair as mãos, não precisa ficar o tempo todo ali parado, só trabalhando. Já nessa época, não. No início da Revolução Industrial não tinha isso. As pessoas
os burgueses estavam com muita sede de ficarem ricos cada vez mais, então eles sugavam a força do ser humano que estava ali à frente daquela máquina para que ele não perdesse nem um segundo, nem um minuto. Então era muito trabalho, tá? Vamos voltar aqui para o nosso bendito slide, onde diz o seguinte: a Inglaterra, né, foi o primeiro país que promoveu a Revolução Industrial, então houve acúmulo de capitais, a lei do cercamento, como eu falei para vocês, quem tinha mais posses poderia cercar um espaço, se tivessem agricultores trabalhando lá e se eles não tivessem condições de cercar aquele espaço, eles perdiam a vez. Então, quem ganhava era quem já tinha disponibilidade de mão de obra, jazidas de minérios, supremacia naval, ou seja, a Inglaterra, pessoal, ela tinha supremacia naval, ou seja, ela que transportava todas as riquezas, as matérias-primas de um país para o outro. Se tivesse algum país precisando transportar mercadorias de um continente para o outro, de um país para o outro, quem transportava só podia ser a Inglaterra. Então, os países que dependiam desses transportes pagavam caro para a Inglaterra. E isso fazia com que a Inglaterra se tornasse uma potência. Nesta época, a Inglaterra era como é hoje os Estados Unidos. Desenvolvimento tecnológico, surgiram a questão dos meios de transporte mais desenvolvidos. Aí, vamos ver aqui o primeiro vídeo para vocês. Vídeo de história. A Revolução Industrial foi um processo responsável por consolidar o sistema capitalista e mudar para sempre o modo de produção. A Inglaterra foi a pioneira dessas transformações, ou seja, a primeira a iniciar esse processo. Mas você sabe por quê? Podemos citar uma série de motivos, começando pela Revolução Gloriosa. Como resultado dela, o sistema de governo inglês foi transformado em uma monarquia parlamentar constitucional, fazendo com que o poder deixasse de ser absolutamente do rei. Acontece que os parlamentares eram em sua maioria burgueses, e é claro que mexeram alguns pauzinhos para favorecer seus próprios negócios. Assim, eles desenvolveram uma economia mais independente e medidas mais liberais, sempre tendo em mente o crescimento da burguesia. Outra causa principal foi o Ato de Navegação. Essa lei, criada no século XVII, decretava à Inglaterra e suas colônias que todas as mercadorias de importação e exportação deveriam ser transportadas por embarcações inglesas. O objetivo do Ato de Navegação era enfraquecer a concorrência e permitir que a Inglaterra controlasse as rotas comerciais e marítimas do mundo. A posição geográfica dela também foi extremamente importante para esse feito. Já que era uma ilha, tinha um acesso melhor às potências europeias, em uma época que o transporte por terra era muito caro e demorado. Ela também tinha em si muitos rios navegáveis, facilitando o escoamento de sua produção para o mercado interno. Logo, essas medidas fizeram com que a Inglaterra acumulasse muito capital e a burguesia enriquecesse mais ainda. Todo esse capital acumulado foi muito importante, pois a partir dele que a burguesia pôde investir em pesquisas para desenvolver a criação das máquinas, e assim aperfeiçoar o processo de produção e financiar a construção das indústrias têxteis. Além disso, teve a Lei dos Cercamentos. Essa lei resultou na transformação de terras comuns em propriedades que serviram para o pastoreio de ovelhas e a implantação de técnicas mais modernas de agricultura. A partir dessas melhorias, eles aumentaram a produção e assim houve um crescimento populacional gigantesco. Acontece que essas terras eram ocupadas por camponeses, que tinham relações de trabalho ainda feudais, e com a lei dos cercamentos eles foram simplesmente expulsos do campo, tendo assim que migrar para as cidades em busca de sobrevivência. Com essa migração em massa dos camponeses para a cidade, o que é chamado de êxodo rural, havia mão de obra abundante e barata para as indústrias. Já que todo mundo estava desesperado por um emprego, acabavam se submetendo a péssimas condições de trabalho, com cargas horárias de até 16 horas, incluindo explorações a crianças e mulheres. E lembra que as terras deles deram origem a pastos de ovelhas? Isso visava a produção de lã, a matéria-prima essencial para a grande atividade econômica da época,
a indústria têxtil. A enorme quantidade de reservas de carvão e ferro na Inglaterra também foram fundamentais, porque serviram de base para a indústria do período, ainda posteriormente sendo utilizada nas locomotivas. Agora que você já entendeu os principais motivos da Inglaterra ser pioneira, vamos voltar lá para o começo do século XIV, onde ainda não existiam indústrias nem nada. Nessa época, a produção era artesanal e familiar, onde o indivíduo cuidava de todo o processo de produção. A partir da Idade Moderna, toda essa produção que era fragmentada começou a se concentrar nas manufaturas, que eram ofícios comandados por um burguês, que pagava salários a artesãos para elaborar produtos a partir da matéria-prima que ele oferecia. Tudo mudou com a criação do motor a vapor, que ao ser introduzido nesse processo deu origem à maquinofatura, assim marcando a Revolução Industrial. Com o uso dessa máquina, os vários trabalhadores especializados se tornaram inúteis, porque agora só uma pessoa sem instrução já conseguiria produzir em série em um tempo muito menor, só apertando um botão ou uma engrenagem, o que aumentou o lucro dos burgueses e diminuiu o salário dos trabalhadores. Lembra que eu comentei que as condições de trabalho eram horríveis e perigosas? Não havia nenhum tipo de segurança nem direitos para os trabalhadores. Se você faltasse por problemas de saúde ou tivesse um dedo cortado fora, era logo demitido. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se voltassem contra seus patrões e se organizassem em sindicatos. Os movimentos mais famosos por melhores condições de trabalho foram o ludismo e o cartismo. O ludismo deriva do Ned Ludd, supostamente um cara muito doido que quebrou as máquinas de seu patrão em um protesto contra o uso delas. Assim, vários trabalhadores se inspiraram e começaram a quebrar as máquinas das indústrias, alegando que elas estavam roubando os empregos dos humanos e contribuindo para a redução dos salários. Claro que isso não adiantou nada e o governo reprimiu fortemente os ludistas, punindo até a morte. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores da Inglaterra. Ele se originou pela Carta do Povo, um documento que fazia várias reivindicações políticas e trabalhistas. Eles pressionaram os patrões por meio de greve, e essas mobilizações até resultaram em algumas melhorias ao longo do século. Então, quais foram os resultados da Revolução Industrial? Foram desenvolvidas muitas tecnologias, como as locomotivas e as estradas de ferro, que logo se espalharam por toda a Inglaterra, facilitando o transporte das mercadorias. O carvão, matéria que por sorte a Inglaterra tinha bastante, se tornou fonte de energia para as máquinas a vapor. Nessa fase também foi desenvolvido o telégrafo, um dos principais meios de comunicação quase instantânea. A Inglaterra se tornou o maior centro urbano e comercial do mundo, o que ameaçou o poder dos outros países europeus, que estavam com medo de se tornar independentes economicamente, e por isso iniciaram seus próprios processos de industrialização. Para fomentarem ainda mais essas atividades, precisavam de matéria-prima e de maior mercado consumidor, o que fez eles buscarem por colônias de exploração na África e na Ásia. Esse processo ficou conhecido como imperialismo e foi um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial. Outro resultado da Revolução Industrial foi o êxodo rural, devido ao cercamento dos campos, que resultou no crescimento da vida urbana. Além disso, teve aquilo que eu falei do desenvolvimento de tecnologias agrícolas, que permitiram um crescimento gigantesco da população mundial. A burguesia se fortaleceu e começou a ganhar cada vez mais destaque a classe operária. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, manda lá no grupo da turma que tá todo mundo desesperado para a prova de amanhã. E deixa seu joinha, se inscreve. Muito bem, pessoal. Deu para vocês entenderem como foi importante a questão do movimento operário, as reivindicações que as pessoas faziam naquela época repercutem até os dias atuais, tá? Vamos observar aqui o nosso slide novamente para a gente ver mais uma mudança que aconteceu nesse período. Fases da Revolução Industrial. Primeira fase, 1760 a 1860. Limitada basicamente
pela Inglaterra, né? Liderada pela Inglaterra, a indústria têxtil, aperfeiçoamento de máquina a vapor e etc. Aí, utilização do carvão e do ferro. Tudo isso começou lá na Inglaterra. 1860 a 1900 espalhou-se pela Europa, América e Ásia. A partir de 1860 a 1900 começou a expandir a Revolução Industrial para América e Ásia, inovação tecnológica, aço, eletricidade, petróleo, desenvolvimento na telecomunicação. Já no terceiro momento, a terceira fase da Revolução Industrial foi em meados do século XX. Se traduz pelo impacto tecnológico, microcomputador, microeletrônica, robótica, engenharia genética. Vários fatores fizeram com que esse impacto tecnológico espalhasse pelo mundo inteiro. Tá? Impactos no avanço industrial: trabalho infantil, trabalho feminino, altas jornadas de trabalho, que é o que no vídeo vem falando sobre a questão de as crianças, elas trabalhavam e não tinham direito a nada. Todos os trabalhadores, na verdade, na época, homens, mulheres e crianças. Tá? Então, por esse motivo surgiu aquele movimento chamado ludismo, onde as pessoas quebravam as máquinas revoltadas, porque acreditavam que as máquinas estavam tirando emprego deles, que não deixa de ser verdade. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, a questão do computador, não é isso? O computador, hoje em dia, ele toma lugar de várias outras pessoas. Às vezes, uma pessoa que trabalha com informática, ela à frente de um computador em uma empresa, ela faz o trabalho, às vezes, de 8, 10 pessoas. Eu gosto muito de dar exemplos. Quando eu comecei a trabalhar nas escolas, aqui em Novo Repartimento, eu lembro muito bem que na secretaria de uma escola tinha, em média, 8, 10 pessoas. Com a chegada dos computadores, reduziu de 10 pessoas para 4. Se vocês forem em todas as escolas hoje em dia, você observa que tem no máximo 2 pessoas trabalhando na secretaria, no máximo, estourando, mesmo sendo uma escola grande. Por quê? Porque tem um computador. Aquela pessoa que vai trabalhar com o computador, ela vai fazer o trabalho que antes era feito na mão, que era escrito, que era datilografado e que demorava muito, e esse trabalho era feito por 8 ou 10 pessoas, ou mais até. Eu lembro quando eu fui trabalhar na escola Barro do Sol, eram mais de 10 pessoas que trabalhavam na secretaria da escola, eram 4 de manhã, 4 à tarde, 4 à noite, 12 pessoas. Se você for hoje em dia em uma dessas escolas, você vai observar claramente que no máximo são 3 pessoas. 3 pessoas, uma de manhã, uma de tarde, uma à noite e o secretário autorizado. E olhe lá, se brincar até menos que isso, tá certo? Então nós vamos continuar falando sobre, mostrar o segundo vídeo que mostra que o trabalho infantil, o trabalho feminino, a revolta ao quebrar as máquinas que deram origem aos direitos trabalhistas. Isso aqui é muito interessante. Quando eu falo para vocês que a história, ela mostra o que aconteceu no passado, mas ela faz a gente refletir o que nós temos nos dias atuais.
Música